Abra comigo João capítulo 3, o versículo mais conhecido da Bíblia, juntamente com o Senhor é meu pastor, nada faltará, é João 3:16. Então você pode abrir, é João 3:16. Se você estiver muito acomodado na sua cadeira, você pode se colocar em pé, por favor, em reverência ao texto sagrado. Ninguém pode brigar comigo porque minha mãe está aqui hoje, então eu estou bem protegido. E as minhas mães de oração e de coração ficam com ciúmes, mas aí é um problema que eu não posso resolver. João capítulo 3, eu leio a partir do verso 12 até o verso 21. Está aqui na tela, você pode abrir aí também no seu texto. João 3, de 12 a 21. Diz assim o texto sagrado, palavras do Senhor Jesus. Se vocês não creem em mim, quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, em outras versões, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, que é Jesus, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Vamos orar? Pai de amor, diante da Tua presença e diante do Teu povo, eu oro mais uma vez pedindo que o Senhor use a minha vida, os dons e talentos que o Senhor me concedeu para a edificação do corpo do Senhor. Permita, Deus, que Teu Espírito tenha liberdade a falar em nossos corações e que a Tua palavra possa penetrar e atingir o mais profundo do nosso ser. Transforma-nos, ó Deus, segundo a Tua palavra, e traga a nós santificação segundo a Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade e nela queremos criar raízes. Em Jesus nós oramos. Amém. Amém. Pode se sentar, tome seu lugar. O meu tema é esse que está na tela, da Junta de Missões Nacionais. A solução é Jesus Cristo. João 3,16 é o verso mais citado, mais conhecido. Por exemplo, se eu começar aqui, a igreja vai, quer ver? Vamos lá? Porque Deus... Não, calma. Vamos com convicção, daquele jeito que a gente gosta. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem que o Brasil precisa. Essa mensagem concentra todo o Evangelho, como eu explicarei daqui a pouco. E aqui nós vemos claramente o amor de Deus sendo revelado para o mundo todo. Agora, é bem verdade que a nossa nação, até pelo seu tamanho, carece de cuidados e atenção especial, e nós vivemos num país, pelo menos desde que nasci, ouço falar a respeito de corrupção, e a corrupção é sistêmica, e ela vai drenando as nossas riquezas. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde tudo é corrompido. Eu disse tudo.
Todas as instituições, inclusive as religiosas, têm corrupção, têm jogo de poderes. E o que nós clamamos e oramos é que um dos nossos políticos, ou alguns deles, e tomara que fosse bastante deles, principalmente aqueles lá de Brasília, tivesse um encontro pessoal com Jesus. Amém? Você ora por isso? Imagina um camarada lá de Brasília que tivesse um encontro com Jesus igual como Zaqueu. Falou assim: restituo, vou devolver tudo para a nação. Eu tenho uma bronca de um sujeito, eu vou falar o nome dele, mas só de citá-lo, vocês vão saber aqui do estado de São Paulo, que o slogan dele, ele, lá na década de 80 e 90, quando eu nasci, rouba, mas faz. Ele está velhinho agora, continua um pecador, irredutível no seu pecado, na sua ganância, já foi condenado centenas de vezes e não devolveu aos cofres públicos aquilo que ele roubou da nossa nação. O que ele precisa? O que os políticos de Brasília precisam? Jesus. O que as nossas crianças que estão nos semáforos da nossa cidade precisam? Jesus, a esperança de Jesus. O menininho vem vender a bala para nós, a gente fala assim: eu posso até comprar bala, meu filho, mas eu queria que você entendesse que a solução para a sua vida é Jesus. Porque se você continuar nisso, nessa vida, vai ser complicado. Não sei se você tem observado na cidade, mais especificamente no centro da cidade e na Zona Norte, um grande contingente de pessoas em situação de rua. Quando vou a São Paulo, fico cada vez mais chocado. Irei nessa semana, se Deus assim permitir, o centro de São Paulo. Meu cunhado mora ali na região central da cidade de São Paulo. Milhares de pessoas perambulando pela nossa cidade. Uma das cenas que mais me chocou na época da pandemia foi passando aqui nas costas do McDonald's aqui da Itavuvu, aqui nas costas, que tem aquele supermercado lá, como que chama? Não, aqui, Tenda. Ali tem vários contêineres, ali é uma sujeira, uma coisa horrível de se ver. Quando nós vimos um morador de rua catando um daqueles iogurte dentro do container, provavelmente estragado, fora da validade, e ele tomando aquilo. Quando nós vimos aqui em nossa igreja pessoas batendo a nossa porta pedindo comida, sendo que a nossa nação é um dos países mais produtores de alimento do mundo, uma vergonha para nós. Qual que é a solução? Jesus. Se você mora aqui no bairro e anda aqui em nossa rua, você deve saber que, por exemplo, esse supermercado aqui da esquina, na quarta-feira, eles colocam alguns containers do açougue, os restos das carcaças de frango e de carne. Você já viu isso quando a gente vem para o culto? Eles colocam lá fora. Várias famílias param seus carros com os seus pertences e tentam pegar algumas coisas dali. Ninguém me contou. Eu, Natália e Timóteo vimos. Tinha uma senhora uma vez, chegamos atrasados no culto, o Rafael vai se lembrar. Perguntamos para ela, cedemos uma cesta, fomos fazer uma visita, e a gente pensa que a fome está lá do outro lado do Brasil, mas não está, está aqui do nosso lado. Falamos muito da Amazônia, parece que nós até temos uma questão assim mística com a natureza, ou com as árvores, com o rio, com a Amazônia, e é claro que nós devemos cuidar, mas a Junta de Missões, por exemplo, olha para a Amazônia e vê ali um grande contingente de pessoas. Nós falamos da riqueza da Amazônia, agora Deus está olhando para a Amazônia, por exemplo, e vendo as pessoas que ali estão, que ainda não se converteram, que ainda não tiveram contato com Jesus. Os meus amigos missionários que estão lá, cuidando dos povos ribeirinhos, ele fala: olha, para a gente chegar em determinadas aldeias e povoados, a gente precisa levar 2 a 3 dias de barco, rio adentro. Ele falou: vocês não têm noção de quantos povos ainda não foram alcançados. O
que esse povo precisa? Jesus. O que as cracolândias das nossas cidades precisam? De Jesus. O que as nossas famílias precisam, senão de... Aí eu vou na reunião da escola do meu filho, a professora fala: pais, olhem os seus filhos, cuidem dos seus filhos. Tem um menino que trouxe uma bomba. Meu filho tem quantos anos? 7. A outra menina veio com uma peça de lingerie que não era de criança, era da mãe. E a professora mostrou assim, eu falei assim: que é isso? Que isso está fazendo dentro da bolsa da menina? Eu imaginei a família, imaginei como que aquilo foi parar dentro da bolsa da criança, junto com o caderno pedagógico. Pais, tem crianças que vêm com o mesmo uniforme a semana inteira, já chamamos isqueiro. Pais, tirem seus filhos do TikTok, disse a professora para nós. Elas só sabem dançar essas coisas. O que essas crianças precisam? De Jesus. O que nós, como igreja, vamos falar a esse mundo? Senão que Deus amou todas essas pessoas. Então quero mergulhar com você nesses minutos que eu tenho nessa manhã. É claro que eu poderia elencar mais umas 200 situações que eu percebo na nossa nação, mas para todas elas a resposta é a mesma. O que nós precisamos é de Jesus, e Jesus é a única solução. Você pode repetir comigo? Jesus é a única solução? Jesus é a única solução. Dá uma olhadinha comigo no verso 12. No verso 12, Jesus está falando o seguinte: olha, vocês não creem em mim, porque eu estou falando de coisas carnais. Se eu falar de coisas espirituais, aí que vocês não vão entender. Lembrando que ele está falando com Nicodemos. O que ele está falando com Nicodemos? Sobre batismo, sobre nascer de novo, regeneração. Se eles não estão entendendo sobre batismo, que é uma questão humana, como que Jesus ia falar com eles em questões espirituais? E aí no versículo 13 ele fala o seguinte: olha, ninguém subiu ao céu se de lá não desceu, exceto o Filho do Homem. Somente eu sou o representante legal e somente eu posso falar da parte de Deus. Então veja que Jesus aqui assume essa divindade e ele está dizendo para nós: olha, eu fui enviado por Deus e eu sou a solução do mundo. Por isso que vocês precisam crer em mim. E aí ele vai falar a respeito da cruz. Veja que interessante. Jesus está no início do ministério, mas apontando para o fim do seu ministério, que era a cruz e a ressurreição. Nós às vezes temos uma visão muito encurtada das coisas. E na nossa sociedade contemporânea nós gostamos de resultados imediatos. Queremos plantar hoje para colher amanhã, não é assim? Jesus começa o seu ministério e já está falando lá da cruz. Ele está falando da mesma maneira que a serpente de bronze, está aí no texto, no versículo 14, que Moisés erigiu lá no deserto, o Filho do Homem também será erigido, será levantado. Então Jesus está falando, é lá da cruz que eu vou bradar que as obras de Satanás serão destruídas e que lá na cruz eu esmagarei a cabeça da maldita serpente e quem crer em mim não viverá sob condenação eterna. Louvado seja Deus. Ele vem e já está anunciando a cruz e por isso nós cantamos aquele hino: sim, eu amo a mensagem da cruz até morrer. Essa é a nossa mensagem. O que nós precisamos falar para esse mundo, para essa nação perdida, para esses políticos perdidos, para essas crianças que estão precisando de acolhimento, para os nossos idosos que não são tratados com dignidade e respeito lá fora, mas aqui na igreja e no reino de Deus eles são tratados. O que nós precisamos falar? Da mensagem da cruz. O que nós precisamos falar para os jovens, para os adolescentes, se não a mensagem da cruz? Ele será levantado, como foi levantado, e lá da cruz ele disse: eu te amo. Se você quer uma definição, disse John Stott, do que é o amor, não vá no dicionário, olhe para a cruz. É na cruz que você entende
o amor de Deus, a graça maravilhosa de Deus. E aí então ele vai falar no versículo 15 que nós precisamos apenas crer, para que todo aquele que nele crê, aquele que crê tem a vida eterna. Agora, é muito interessante porque essa expressão crer tem a ver com internalizar a mensagem do Evangelho. A gente pensa que crer é somente falar assim, não, eu acredito. Não é isso. Como que eu explico isso? Eu cheguei para o meu filho outro dia e falei assim, você sabe que eu te amo? Ele falou, sei. Eu falei assim, você sabe mesmo que eu te amo? Eu sei. Então, mas você só sabe. Eu queria que você falasse assim, eu creio que você me ama. Aí ele falou, por quê, papai? Porque crer é diferente de saber. Crer é você falar assim, eu tenho provas e eu concordo com tudo aquilo que você faz na minha direção. Vocês estão entendendo o raciocínio? O que é crer segundo a Bíblia? É reconhecer que você é pecador. Por exemplo, Deus fala no seu coração e fala o seguinte, você é pecador, você é rebelde, você é mentiroso. Me ajuda aí. Como que é o nosso coração? Orgulhoso, presunçoso, vaidoso, invejoso. Me ajuda aí, gente? Egoísta. Aí Deus fala assim, você é isso, ó o espelho. Aí a gente olha para Deus e fala assim, eu creio, de fato isso aqui é verdade. Aí, essas são as más notícias. Aí Deus fala assim, então, mas eu tenho a boa notícia. A boa notícia é que eu te amo, apesar de tudo isso, e quero te abraçar, te reconciliar e fazer de você uma nova criatura. Você crê? Essa é a mensagem. Aí você fala assim, eu concordo. Eu não mereço, mas eu concordo. Eu creio. Então quem crê tem a vida eterna. Então não é só dizer eu creio em Jesus, colocar uma faixinha na cabeça, 100% Jesus, e na marcha para Jesus. Não é isso. É falar com a vida que você crê 100% na mensagem do Evangelho. Eu não tenho nenhum outro Senhor, ninguém comanda a minha vida a não ser Jesus Cristo. Eu só creio naquilo que Ele fala, eu só sigo aquilo que Ele manda. Isso é crer. Aí você vai no psicólogo, o psicólogo dá uma orientação que é contrária à Bíblia. Aí você fala assim, não, eu vou ficar com a orientação do meu Jesus. Aí tem um médico que ele manda você fazer e tomar os negócios lá que você não pode. O meu cardiologista falou assim, Jefferson, você é novo, cara, toma vinho. Eu falei, quanto? Um cálice, é bom pro coração. Aí eu fiquei imaginando assim, um cálice, mas eu tenho histórico pecaminoso de alcoolismo na família, para mim não vai dar certo. Eu já imaginei uma taça, meu coração de Adão, uma taça. Aí o médico cardiologista, veja bem, amigão meu, ele vai ouvir, fazer o quê? Faz parte. Eu falei, mas e os remédios? Naquele dia você não toma. E se der um desencontro? Por uma taça de vinho vale a pena. Eu falei, não embriagueis com o vinho. Eu não posso perder a minha sanidade. Eu não posso mentir na minha declaração do imposto de renda, nem ficar tentando burlar, nada, porque eu creio em Jesus. Isso é crer em Jesus. Eu vou criar meu filho, não segundo o padrão desse mundo, mas vou criar meu filho de acordo com as orientações bíblicas. Não quero ser um pastor segundo o modelo contemporâneo, quero ser um pastor segundo aquilo que a Bíblia diz. Você ama as minhas ovelhas, Jefferson? Então vai lá cuidar do meu rebanho. Vai, meu filho. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida lá do rebanho. Anuncia o evangelho da cruz, da ressurreição. Faz festa de comunhão. Dá espaço para as novas gerações. Investe, cuida. Um detalhe, eu amo tanto a nossa nação, nosso país, a diretoria sabe disso. De tempos em tempos eu reforço
que eu amo a igreja, e nesse mês eu fui muito cuidado, e a diretoria sabe o que eu estou dizendo, a igreja. Recebi um convite para pastorear uma igreja de fala portuguesa, lá na América Central. Aí a cabeça, né? Aí alguns amigos, vem para cá, meu. Aqui é onde tem bons livros. Você pode fazer seminários incríveis. Eu não sei falar inglês. Tenho medo de avião. Nunca voei. Eu subo na escada aqui porque eu faço para a igreja, mas eu, até o começo da obra, né, Zé Maria? Eu subia na escada. O Zé Maria e o Mário tiraram meu medo de escada. Aí quando a igreja fez a proposta, e aí nós somos humanos, eu pensei no futuro do meu neto já. Falei, dólar. Mas a minha convicção, a minha crença é aqui. Eu amo o Brasil. Aí eu falei para um amigo, ele ficou bravo. Eu falei, não vou fugir da minha nação. Porque quando eu cantar o hino nacional da minha nação, que eu estou radicado aqui, eu quero dizer assim, que um verdadeiro brasileiro não foge à luta. E vou ficar na nação, vou ficar no meu bairro, vou ficar na minha cidade e vou fazer de tudo para que outras pessoas conheçam a Jesus e saiam do pecado assim como eu fui liberto. Porque Deus amou o mundo de uma maneira intensa. Agora a expressão grega aqui é muito interessante porque essa expressão vai dizer para nós não apenas de intensidade, mas também vai falar da profundidade. Deus nos ama de uma maneira tão profunda que antes dele fundar o mundo, ele já te amava. Pensa nisso. A nossa racionalidade não alcança. A Bíblia vai dizer para nós que antes da formação do nosso corpo no ventre materno, ele já nos amava. É profundo isso? Tentei explicar para Timóteo, ele falou, não entendi. Eu falei, eu também não entendi até hoje. Só faz o seguinte, filho, o amor de Deus é profundo, é intenso, é avassalador, só sente. Falei, como assim? É que nem quando você está com calor no carro, você quer economizar combustível, você abre os vidros, eu estava aqui esperando alguém falar, não é assim? Comecinho do mês a gente usa o ar-condicionado, né? Primeira semana, essa semana, saiu o pagamento, hein, gente? Até eu recebi, hein? Saiu o pagamento. Lá no finalzinho do mês, abre os vidros, deixa o vento bater no rosto. Ele falou, como que é, papai? Deixa o vento bater no rosto, porque o Espírito Santo de Deus sopra onde que Ele quer. Sinta o amor de Deus, meu filho. Não tente entender o amor de Deus, porque isso ninguém vai conseguir. Porque é um amor ágape, é um amor intenso. E Ele te amou tanto, meu irmão, tanto, minha irmã, que Ele entregou o melhor, o seu filho. Agora a Bíblia vai dizer para nós dessa expressão que é um filho unigênito. Mas antes disso eu preciso explicar a expressão amor. A gente banalizou e banaliza a expressão amor. E eu concordo com Zygmunt Bauman, sociólogo, quando ele fala que nós usamos a expressão amor para qualquer coisa. Por exemplo, eu amo meu celular. Está na moda isso, né? Eu amo meu celular. Quer ver? Não é para ninguém ficar bravo comigo. Eu amo meu pet. Tem gente que gasta mais com o pet do que com a própria saúde, hein? E eu vou lá na Cobase comprar umas ração para meus passarinhos. Eu vi uma senhora saindo com um carrinho lá. E eu falei, nem eu como salmão. E o cachorro da senhora lá come salmão. E ela saiu com 4 pacotes lá que eu não vou falar aqui o valor. E eu fiquei constrangido. Eu falei assim, se colocar esse negocinho aí, tipo cereal numa tigelinha com leite, não posso mais, eu como. Deve ser maravilhoso. Por isso que esses bichos são tudo bonitos. Tira tártaro, faz unha. Os meus vizinhos lá chega uma carrocinha. Para lá para lavar o sujeito.
Aí tem que ter um soprador específico, é uma coisa. Falei para a Natália, abandona a estética humana, vai para a estética canina. A gente fica rico, a gente constrói a igreja. Vocês dão risada, né? Mas é verdade. A gente fala assim, eu amo, por exemplo, eu amo essa comida. Agora, que tipo de amor a gente está falando? Na cultura grega e na língua grega, havia pelo menos 3 expressões de amor. O amor filéu, amor de amizade. Eu te amo, meu amigo. E a Bíblia vai dizer que há amigo mais chegado que o irmão, correto? Então, o amor de amizade. Vamos falar a verdade? Na nossa igreja a gente vive isso, hein? É bom demais chegar aqui, não é? Depois de uma semana difícil, não é, Alda? Que saudade, né? A gente vai ficar com saudade de vocês também. Dá aquele abraço, falar assim, que bom que você veio, eu te amo. A gente olhar para a nova geração e falar assim, ó, continuem firmes aí. Ó, Marina, a gente está orando pelo seu TCC, depois receber a prova e receber a foto. Ver a Valneide melhor da coluna, falou, puxa, que bom, né? Seus filhos aqui, o Marcos feliz, a minha mamãe aqui melhor, que bom. Amor filéu, né, Rafael? Tomar um café juntos, né? Depois de um dia de trabalho, né, filho? Amor filéu. Agora tem o amor eros, da sexualidade. Quando você ficou apaixonado e apaixonada. Que aí daí vem a expressão erótico da sensualidade. Mas aqui é o amor ágape, é a doação voluntária, ou o amor incondicional. Não importa o que você vai dizer para Deus, Ele te ama. Você pode rejeitar a Deus, mas Ele continua te amando. Louvado seja Deus por isso. É o amor de uma maneira antecipada. É um amor que não exige nada de resposta. Quem é mãe sabe o que é isso. Quantas vezes você, mãe, levanta a mão aí, ficou na madrugada vendo a febre, velando o seu filho? Levanta a mão. Quantas vezes você, agora a Flávia, você foi lá ver se a avó estava bem? Isso é amor incondicional. Você se privou para ir lá, fala assim, vó, ela estava dormindo, tranquila. Às vezes a Natália faz isso. Quando eu estou com dor, às vezes começo a gemer um pouco, ela põe a mão assim nas minhas costas e fala assim, está tudo bem, meu amor? Eu estou com dor. Ou melhor, gato. Ai, pensei que só minha mãe me chamava assim. Esse amor que não espera nada, porque é uma madrugada, né? Convenhamos. É alguém que liga para você e fala assim, eu preciso do seu carro agora porque meu filho está passando mal. Você fala assim, está aqui, vai lá. Mas, vai lá. Tem aquele camarada que chega para você e você fala assim, eu te amo tanto, meu irmão, minha irmã. O pouco que eu tenho está aqui, vamos dividir. Se eu tiver só R$100, R$50 é do frango seu e é 50 para mim. Vamos dividir? É um amor que vai de uma maneira antecipada. É esse o amor de Deus pela sua vida. É esse o amor de Deus pela nossa nação. E Ele envia para nós o melhor, o Filho unigênito, Filho único. Agora, Filho único vai revelar para nós a grandeza desse amor. Filho único vai mostrar para nós que Jesus, Ele é singular, é o único daquela espécie. Somente Jesus é o Filho de Deus e somente Ele recebeu esse título. Ninguém mais recebeu esse título a não ser Jesus, que veio nos salvar e nos comprar e nos livrar das garras do pecado. Louvado seja Deus por isso. Unigênito, único de uma espécie. E por isso nós sempre falamos assim, Jesus é o dom de Deus para nós, é o presente de Deus. E às vezes a gente gosta de falar lá no Natal, mas a gente precisa falar agora. Qual que é o presente para a nossa nação, para o nosso Brasil enfermo? É Jesus.
E nós precisamos clamar para que os brasileiros entendam que é Jesus, e Ele já entregou a sua vida lá na cruz para nos remir. E Ele fala o seguinte, no verso 16, estou caminhando para o final: para que todo aquele que nele crê, já expliquei aqui aquilo que significa crer. Então, se você crê em Jesus, você não irá perecer. Quem me ajuda com essa expressão? Eu tenho aqui, mas eu vou tomar água e dou oportunidade para vocês. Perecer, o que significa perecer? Pode ser um por vez, de forma ordeira, batista, pela ordem, vai lá. Perecer. Sofrer, padecer. Quem mais me ajuda? Degradar-se. Por exemplo, você vai no supermercado, compra um frango, deixa em cima da pia descongelando. Acontece na casa de vocês isso? Aí você recebe uma ligação, você precisa viajar. Aí você vai visitar o Ivan e a Alda lá em Aparecida de Goiânia. Você fica uma semana lá, uma semana para ir, uma semana para voltar, 15 dias. Você dá um abraço na Vitória, come tudo com pequi, que mais que tem coisa boa lá? Eu vou chegar lá, hein? Nem se for de helicóptero, eu vou chegar lá. Eu vou emprestar o carro de alguém aqui, eu vou lá. Aí você chega, depois de 15 dias, aí você abre a porta da sua cozinha. Como que está aquele frango depois de 15 dias? Pereceu. Ele se desintegrou. Ele está com um cheiro insuportável. Ele perdeu as suas qualidades. Então quem não crê em Jesus vai no inferno. E o que é o inferno? É viver sem a presença de Deus, é perecer, é sofrer, é amargar a eternidade sem a presença de Deus. A gente precisa avisar o mundo sobre isso. Aí o Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte: o inferno existe e fica numa vida cuja a existência não convergiu em Cristo Jesus, não aceitou Jesus, não viveu para Jesus. Se estamos vivos, vivemos para Ele. Se morremos, morremos com Ele. Agora, se morremos sem Ele, já estamos condenados, porque quem não crê já está condenado. E tem muitos brasileiros que estão, infelizmente, condenados. E se morrerem hoje, irão perecer, se decompor no inferno. E alguém vai falar assim: não se pode mais falar de inferno. Nós falaremos sim, porque o inferno é o contraste com a vida eterna. Quem não crê tem como herança ou resultado da sua escolha o inferno. E quem crê em Jesus, vai lá comigo, vamos falar da coisa boa, tem a vida eterna, a vida abundante. Nós pastaremos nas ruas de ouros. Nós entraremos nas mansões celestes. Nós ouviremos Jesus nos chamar pelo nosso nome. Nós teremos as nossas lágrimas enxugadas. Nós deixaremos para cá os medicamentos, os tratamentos, as angústias, as decepções, as tristezas. O contraste do inferno é a vida eterna. Agora, se no inferno não há presença de Deus, lá no céu a presença de Deus será constante. Se no inferno há escuridão, ranger e choro, no céu a luz de Deus brilhará. Se no inferno há sofrimento, no céu as nossas lágrimas serão enxutas e nós não desfrutaremos mais dos infortúnios dessa vida. Se no inferno tem tormento e cheiro de enxofre, no céu nós veremos o trono de Deus, a luz de Deus brilhando, e nós cantaremos com o coro celestial: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus, que foi morto pelos séculos dos séculos, a quem pertence a salvação, a glória, a honra e a majestade. Amém. Amém.
que esse Brasil precisa ouvir, irmão, se não essa mensagem? O que a nossa igreja precisa proclamar, se não essa mensagem? E precisamos dizer: quem crê está salvo, quem não crê está condenado. Por isso que para nós, crentes, e encerro, crer é muito mais do que falar assim: não, eu aceito o que você está dizendo. Não, eu concordo. Quando você diz assim, eu creio em Deus, você está falando assim, eu concordo, eu aceito que eu fui criado por Deus, que eu não tenho solução sem Deus e que Ele enviou a solução para mim. Porque Deus amou o mundo, o cosmos, todas as pessoas. E aí tira de nós também essa ideia de que Ele amou somente a nossa vida, a nossa família bonitinha, a nossa igrejinha. Deus amou o cosmos, a expressão grega aqui é o cosmos, o mundo. Conversando com missionários, amigos que estudaram comigo, não sei se você sabe, mas na Índia, por exemplo, tem centenas e milhares de tribos, que eles chamam de tribos não alcançadas, que ninguém chegou lá, que ninguém teve acesso lá. Tem grutas na China, onde os cristãos não podem cantar. Eles se reúnem e ficam só murmurando, porque se eles cantar, os soldados ouvirão e os prenderão. Deus amou esse povo. Deus amou aquele povo que está perambulando lá nas ruas da Cracolândia, em São Paulo. Deus amou as nossas crianças. Deus amou as famílias desajustadas. Deus amou essa vida que vos fala. Deus amou você. E se você encontrou solução para a sua vida, outras pessoas também podem encontrar a solução. Seja você um canal, seja você um instrumento, seja você uma bênção. Como Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção nessa nação. Em nome de Jesus. Amém.